Olá, querido irmão e amigo, seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Bíblica Digital. O tema de hoje é o recomeço. Deus faz uma aliança com Abraão. Fique conosco até o final da lição, pois nós temos muitas coisas maravilhosas para aprender. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você e comigo também, e que nós possamos aprender juntos essa lição maravilhosa. O texto bíblico da nossa lição está em Gênesis 15, versículo 4, e diz assim: Então o Senhor deu-lhes a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E nós vamos já entender o porquê desse texto bíblico. O objetivo da nossa lição de hoje é compreender que Deus é o Deus do impossível e que faz aliança com aqueles que Ele ama. Sua aliança é perfeita, pois não há limites para o poder e a vontade do Deus vivo. Precisamos entender que onde existe o impossível, ali Deus faz o possível acontecer. E é verdade, irmãos. Ali Deus faz o possível acontecer. Abraão, ele esperava ter um filho, mas Sara era estéril e já estava avançada em idade. E Deus vai prometer um filho dele, de Abraão, certo? E a gente vai verificar tudo isso no decorrer dessa lição maravilhosa, com uma promessa perfeita que Deus faz para Abraão. A promessa de Deus. Gênesis 15, de 1 a 6. Olha o que está escrito lá em Gênesis 15, de 1 a 6. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Gente, que coisa linda, né? Deus falando isso para Abrão. Ele é o escudo e a recompensa, e também de todos nós que somos descendentes de uma promessa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer, o Damasceno? Então veja que Abraão, ele já expõe a necessidade dele. Ele está dizendo assim: olha, o Senhor me ajuda na batalha, o Senhor me deu recompensas, me deu bens, mas na verdade tudo o que eu quero é um milagre. E Abraão vai conhecer esse Deus de milagre logo logo. E acrescentou: Tu não me destes filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Então veja que Abraão ele vai ser justificado pela fé, porque ele creu em Deus. E a crença de Abraão não tem a ver só com acreditar que Deus vai fazer. A crença de Abraão tem a ver com o fato de que ele vai perseverar nisso. Ele vai esperar no Senhor. Entende? A Bíblia diz que a paciência produz a esperança, irmãos. E essa é a crença que Deus espera de todos nós, que nós possamos crer nisso, não é verdade? Então, essa fala de Deus com Abraão é uma fala maravilhosa. E ele creu, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão foi tornado justo diante de Deus pela fé que ele tem na palavra de Deus. E hoje nós somos justificados pela fé em Jesus. Outra coisa importante aqui, nós não precisamos ter medo, porque Ele é o nosso escudo. E outra lição maravilhosa nesse texto, nós podemos revelar o nosso desejo diante de Deus, né? A Bíblia diz: deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Agora é claro que os nossos desejos têm que estar alinhados com aquilo que Deus quer para nós. Abraão queria um filho. Deus queria de Abraão uma descendência. Logo, o desejo que Abraão tinha de ter um filho está alinhado com a vontade de Deus de produzir, né,
a partir de Abraão, uma descendência. Então nós temos que observar, nós cristãos devemos ter nosso pensamento alinhado com o desejo de Deus. E assim as coisas acontecerão em nossa vida. O desejo do coração e a fé, né? Então, Abraão não buscava riquezas, mas o cumprimento da promessa. Abraão, ele não estava procurando riquezas terrenas, ele não estava procurando mais fama, ele não estava procurando essas coisas que nós, seres humanos, constantemente procuramos. Ele estava procurando uma promessa, o desejo de um filho. E nós vemos outras pessoas na Bíblia que tinham esse desejo, e vemos também que os filhos desse desejo produzem muito no reino de Deus. É o caso de Ana, a mãe de Samuel. Ela desejava muito um filho e dedicou esse filho para que ele fosse um servo de Deus. E Samuel realmente foi um grande servo de Deus. Deus responde ao desejo mais profundo do seu coração, né? Deus, ele vai dizer para Abraão, ele olha para as estrelas do céu, se você puder contar essas estrelas, né? Assim será a sua descendência. Então, quando confiamos em Deus, ele age além das limitações humanas. O nosso Deus, ele age além das limitações. E um versículo que a gente encontra aqui é exatamente o Salmos 37:4, que já foi citado antes. Deleite-se no Senhor, e ele concederá os desejos do teu coração. O pacto com sacrifício, Gênesis 15, de 7 a 12, vai narrar uma situação ali de um ritual. É interessante essa passagem que Abraão ele vai fazer um ritual para prometer, para que Deus possa mostrar para ele a sua promessa, né? Vamos ver o que está escrito? Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que eu tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Então veja que Abraão, ele quer uma prova de Deus. Irmãos, em vários lugares da Bíblia nós vemos esses homens fazendo prova de Deus. E Deus, inclusive, fala, né? Fazei prova de mim, diz o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava, ou seja, ele tangia elas, né? Como a gente fala aqui no nosso português aí regional. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então, Deus ele fala assim, você quer uma prova? Então, eu vou te dar uma prova. A maior prova que Deus dá a Abraão é a própria palavra dele nesse ritual. Porque Abraão ele vai dormir e no sono ele vai ouvir essa prova de Deus, né? Então, é maravilhoso observarmos isso, tá, irmãos? É muito importante. A promessa não depende do homem, mas da fidelidade de Deus. Então, veja, por que eu falo com Deus sobre a promessa? Porque a promessa depende da fidelidade dele. E nós vamos ver isso, porque nesse ritual é Deus quem vai prometer e não Abrão. Aliança e a promessa da terra. Gênesis 15, de 13 a 21. A partir do versículo 13, Abrão está dormindo, certo? E Deus vai falar para ele, vai fazer a promessa para ele, tá? Então é disso que se trata o texto a partir do versículo 13. Então o Senhor lhe diz, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem serviram com
como escravos. E depois de tudo, sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, ao lugar onde Abraão estava, né? Porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro espumante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Gênesis 15, de 13 a 21. Então, Deus faz essa aliança e dá essa terra a Abraão. Ou seja, aquela terra onde nós vemos hoje ali uma parte de Israel, né? É uma terra que Deus deu a Abraão, certo? É uma terra de promessa de Deus nesse momento. E Deus faz essa promessa usando esse ritual, onde um fogareiro e a tocha, que representava a presença de Deus, passam pelo meio daqueles animais partidos. Mas Abraão não passa pelo meio daqueles animais. Irmãos, naquele tempo era muito comum que pessoas fizessem esse tipo de aliança, esse ritual de aliança. E a ideia seria o seguinte: olha, se eu não cumprir isso que eu estou falando com você, que eu seja partido ao meio como esses animais. Então os dois passavam pelo meio e os dois diziam as palavras dos termos, e se eles não cumprissem, eles seriam partidos ao meio. Então observa que Deus, ele vai dizer assim: olha, se eu não cumprir, eu seja partido ao meio. O Deus eterno, criador de todas as coisas, e ele é o único que consegue cumprir a promessa, como tem feito. Promessa que custou inclusive o seu filho na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E há alguns exemplos aqui importantes que nós podemos observar esse tipo de ritual. Veja que em Êxodo 13, 21, está escrito assim: ó, durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Perdão, o exemplo de Êxodo 13, 21 é essa presença de Deus como elementos, né? Então, o fogareiro e a tocha representavam a presença de Deus. Esses dois elementos representavam a presença de Deus. O Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça, como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. Então aqui nós vemos duas manifestações de Deus em elementos. Lá em Êxodo 13, 21, como fornalha, como fogo, e em Êxodo 19, 18, como fumaça, né? Então, Abraão ele vê as duas manifestações passando no meio daquele ritual. E esse ritual, se você observar aqui na nossa lição, aqui abaixo, vai ter exemplos bíblicos ali que mostram que eles eram feitos por aquele povo em outros momentos. Eu não coloquei os exemplos aqui, mas se você baixar o nosso material aqui e ler, você vai observar que terão passagens ali que mostrarão, né, que isso era comum naquele tempo. Tá? É porque eu foquei aqui na presença de Deus como os elementos. Mas Deus não faz esse ritual com Abraão como algo novo. Embora haja uma diferença. Sempre que havia esse tipo de ritual, as duas pessoas passavam pelo meio. Porque se um não cumprisse, deveria acontecer aquilo com ele. Então os homens faziam, né, os dois o ritual. Mas no caso de Deus,
existe aqui uma inovação. Somente Deus passa pelo meio desses animais, entende? E isso nos ensina uma coisa importante. Nos ensina que essa promessa, Abraão ele não conseguiria cumprir. O povo de Abraão não conseguiria cumprir, mas o Deus eterno sim. Entende? Deus estava fazendo uma promessa tão grandiosa para Abraão, com termos, e um dos termos é: se Abraão permanecer obediente a ele. O povo de Abraão também precisava permanecer obediente a ele. Só que Deus não permite que o povo passe pelo meio dessa fornalha, ou Abraão passe pelo meio, porque Deus não quer partir esse povo ao meio, e Deus sabia que ele iria partir. Mas o próprio Deus, que é cumpridor da sua palavra, ele pode passar ao meio. Entende? Ele não será partido, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, irmãos. Isso está lá em Números. E é maravilhoso saber que Deus cumpre a sua palavra. Conclusão. Deus cumpre a sua promessa através de Abraão, culminando em Cristo. Nós já falamos aqui. Ou seja, a promessa a Abraão vai culminar em Cristo, né? Aquele judeu descendente de Abraão que vai se entregar na cruz por nós. Ou seja, Deus não deixará o seu povo e nem abandonará o seu povo. Seu amor é eterno e alcança todas as gerações. Olha o que é dito lá em João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. João 3,16 é a primeira parte, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é o resto do versículo. Então, irmãos, observa. Nosso Deus, cumpridor da sua palavra, não nos desampara. Então hoje nós aprendemos aqui sobre uma promessa que Deus faz a Abraão, um ritual dessa promessa que somente Deus passa ao meio. E Deus está dizendo o seguinte: olha, jamais eu vou voltar atrás na minha promessa. Jamais ele será partido ao meio. Entende? Então, creia nesse Deus. Procure esse Deus. Eu garanto para você que ele é fiel e cumpridor da promessa dele. Se você está perdido, se sentindo perdido no caminho da ilusão, se você precisa desse Deus, você tão somente precisa se ajoelhar aí mesmo na sua casa, no seu quarto, e falar com ele. A Bíblia diz assim, ó: clama a mim e respondeste-ei coisas grandes e ocultas que não sabeis. Clame ao Senhor teu Deus, e ele te responderá coisas grandes. Não abandone essa oportunidade, esse momento. Creia, entregue sua vida a Deus, espere nele. Ele é fiel para cumprir. Porque veja que Abraão, ele não teve um filho imediatamente. Nós ainda vamos ver que desse momento, dessa promessa, até o dia em que Isaac vai nascer, até o dia em que Sara vai se achar grávida, algumas coisas ainda vão acontecer. E serão temas da nossa próxima lição. E eu aguardo você com muita alegria. Assista nossas lições, assista os nossos vídeos por completo. Dê um joinha, um like, né? Compartilhe com seus amigos, porque essas lições são edificantes para a nossa vida. Forte abraço e fique com Deus.